A grande cidade. Apocalipse capítulo 18. Então vamos fazer algumas considerações a respeito desse assunto. E vamos ler inicialmente aqui Apocalipse 18, 1 e 2. Vai dizer assim. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, a grande cidade, ela já é muito mencionada em capítulo 17 de Apocalipse. E vamos aqui então refletir sobre que é essa cidade, ou esta cidade. O capítulo 17 de Apocalipse termina dizendo assim, Apocalipse 17, 18, diz assim: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, já de cara eu afirmo que essa grande cidade é Roma. No texto do Apocalipse ela é chamada sempre de Babilônia, nesse texto aqui. Babilônia. Mas sabemos pela história que é a cidade de Roma. Até Roma é chamada de um império neobabilônico, ou a Babilônia mística, porque de certa maneira tudo isso começou com a Babilônia. Na visão do profeta Daniel, capítulo 7, o primeiro animal era a Babilônia de Nabucodonosor. Na visão do capítulo 2 de Daniel, da grande estátua, a cabeça de ouro era a Babilônia. Então o paganismo foi migrando até chegar à cidade de Roma. É interessante que Agostinho, bispo de Hipona, escreveu o livro A Cidade de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jerusalém como sendo a cidade que Deus escolheu. Naturalmente existem duas Jerusaléns, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. E aí eu vejo também que Satanás, ele sempre também procurou ter uma cidade. E Babilônia foi uma delas. O orgulho e a glória dos caldeus. Isaías diz isso, que Babilônia era o orgulho e a glória dos caldeus. O esplendor da Babilônia. Então Satanás sempre quis ter uma cidade. E ele sempre lutou para ter uma. Como Deus também, especialmente no Antigo Testamento, ele afirma reiteradas vezes que ele escolheu Jerusalém para pôr ali o seu nome para sempre. Naturalmente, devido à desobediência do povo da aliança, Jerusalém terrena foi destruída várias vezes. Mas agora em Apocalipse, já colocando o fecho no cânon da Escritura, essa cidade a grande cidade é muito mencionada. E aí ela é chamada de Babilônia. Vamos ver aqui, retornando um pouco ainda em Apocalipse 17. Ver como é que está aí. Como é que está Apocalipse 17? Uma mulher sentada sobre a besta, A mulher sobre a besta estava cheia de ondulação, uma vestida de púrpura, escarlata, e tal a Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, sabe-se que Babilônia era um dos nomes com que Roma era conhecida. Voltou. Então, essa grande cidade é a cidade de Roma. Creio que espiritualmente ela é Babilônia, porque o mesmo culto pagão
que havia em Babilônia, ele existe em Roma, ou existiu na época. E aí eu quero destacar algumas coisas dessa cidade, porque ao longo da história, a cidade de Roma, ela se fundiu com a igreja. Né? Sempre é bom lembrar a história de que no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, o imperador Constantino, ali houve uma mistura do Estado com a igreja. Alguns dizem, historiadores, que foi ali que começou a história do papismo, né? Da corrupção da igreja. A igreja passou a se corromper. Sempre houve uma tentativa de corromper a igreja, mas oficialmente a igreja cristã passou a se corromper de uma maneira definitiva a partir de Constantino. E aí vamos ver aqui no texto sagrado de Apocalipse algumas coisas que eu quero destacar aí para a nossa própria consideração, né? Para contextualizar mesmo, a cidade de Roma pode ser considerada no sentido literal. Aí está a cidade de Roma, onde fica a sede do Vaticano, a sede da Igreja Romana. Mas também essa cidade de Roma, ela pode se transformar numa cidade espiritual, né? Pode ser alguma grande cidade do mundo. Qual é a cidade que hoje, né? Será Washington? Será Nova York? Nova York. Uma vez só estive em Paris e eu ficando olhando todo aquele esplendor de Paris ainda, que já foi chamada a cidade da luz, assim como Babilônia foi, Jerusalém foi. Eu fiquei pensando se em algum tempo Satanás não escolheu a cidade de Paris para ser a sede do seu governo. Mas hoje, se nós formos assim, será que Roma é literalmente ainda essa cidade que está mencionada em Apocalipse 18? Ou será que Roma, ao se fundir com a igreja, hoje seria uma Roma espiritual, uma cidade espiritual? Afinal, a igreja, ela também é representada tipologicamente por uma cidade. Será a igreja? Pode ser, né? Mas vamos ver aqui. E sempre tem nos últimos dias a verdadeira igreja, e existe também a igreja apóstata, né? Tenho dito várias vezes que essa mulher de Apocalipse 17, que é chamada de Babilônia, ela é a igreja apóstata dos últimos dias. E aí, no seu bojo da apostasia, existem muitas igrejas evangélicas também. Então quero ver o seguinte aqui no texto. Apocalipse 18, verso 3 diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Pode ser prostituição ou fornicação. Todas as nações, né? Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição. Naturalmente, eu creio que tem um sentido espiritual aqui. Aí vem, e os reis da terra se prostituíram com ela. Então, eu quero destacar já essa primeira expressão aqui. Os reis da terra. Os reis da terra são muito mencionados aqui em Apocalipse 18. E aí eu já quero aplicar da seguinte maneira. Que também aqui o Espírito Santo está falando para a verdadeira igreja, né? A igreja remanescente, a igreja fiel. Os reis da terra, eu diria que são os políticos, né? Os reis da terra é o aspecto político do mundo. Os reis da terra representam a política do mundo. Se nós retornarmos para a época de Constantino, 325, Concílio de Nicéia, quando a igreja se fundiu com o Império Romano, o imperador Constantino concedeu muitos favores à igreja, né? Então, nós podemos atualizar hoje que a questão política, quando a igreja se mistura demais com a política, eu não diria nem que se mistura demais, né?
quando a igreja se mistura com a política do mundo, ela tende a se corromper. Porque sabemos que os políticos, e quando eu digo os políticos, eu digo o Estado, né? Existe a igreja e existe o Estado. Creio que são duas instituições divinas, tanto a igreja quanto o Estado. O Estado é uma instituição divina também, que deveria ser corretamente administrado, né? Deveria ser uma bênção o Estado. Até na teoria pode falar isso, mas na prática mesmo, muitas vezes o Estado, quase sempre, tem se corrompido, tem servido de instrumento da mão de Satanás para perseguir a igreja. Mas os políticos, como está mencionado aqui, os reis da terra, eles querem poder, né? Poder político, domínio. É uma ambição do ser humano, né? Querer domínio. E aí, quando a igreja se envolve com esse objetivo, né? A igreja também é contaminada e aí passa a visar o domínio, o poder de governar, né? A autoridade para governar. Então a igreja, a verdadeira igreja, deve se acautelar, porque também a igreja não quer ser chamada de obscurantista, nem de alienada, né? A igreja não precisa ser obscurantista nem alienada, mas também ela não pode se fundir numa amálgama com o Estado, porque seria uma mudança, né? Seria um desvio de função, né? A igreja não pode perder de vista o seu objetivo, a sua missão da igreja. A missão da igreja não é governo ou domínio do governo civil, né? Não foi isso que Jesus disse. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, separar um povo de Deus, né? E, portanto, temos que ter muito cuidado com essa expressão assim, a redenção das nações, a redenção do Brasil, porque isso pode ser que não está incluído na ordem de Jesus. É para fazer discípulo, mas o governo civil mesmo, o domínio, o governo do Estado, Jesus vai dar quando ele voltar, né? Diz lá, Apocalipse diz: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso aí é o governo, ele vai dar quando voltar, né? E também na parábola que ele contou em Lucas 19, ele diz para um servo: assume domínio, governo, sobre 10 cidades, e para o outro, sobre 5 cidades. Isso é quando ele voltar, né? O poder político, o poder temporal, o poder para governar é do Estado, não é da igreja. Mas mesmo que a igreja não tenha essa função, se a igreja for fiel a Deus, ela serve de sal da terra e luz do mundo, e naturalmente ela irá influenciar o Estado. Quando Jesus foi dar autoridade para os apóstolos, em Lucas capítulo 9, diz lá o texto que ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Então, a autoridade, poder e autoridade são duas coisas diferentes, né? Poder e autoridade. Mas ele diz, sobre todos os demônios, não é para governar as nações ainda. Isso acontecerá quando Jesus vier. Então a igreja tem que ter cuidado, porque aqui na grande apostasia que está retratado em Apocalipse 18, os reis da terra representam essa visão política, da qual a igreja tem que se acautelar. Mas também ainda em Apocalipse 18, verso 3, que quando vou ler de novo: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela. Essa igreja da apostasia, né? Houve um comércio. A prostituição aí talvez seja o termo mais adequado, porque é um comércio, né? Um comércio, naturalmente é um comércio espiritual. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aí vem a segunda advertência aí que Apocalipse 18 faz. Os reis da terra, não, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então, os mercadores da terra são a outra categoria que a igreja tem que se acautelar, né?
Os mercadores da terra aqui, eu entendo que são os empresários, né? São os empresários. E o próprio texto diz que se enriqueceram. O que é que empresário visa? Lucro. O empresário visa riqueza, né? Ele visa lucro, o que não é errado, é da essência do empresariado, ele obter lucros, né? Ele obter riquezas. E isso não é errado, né? Porque os empresários, eles são realmente voltados para isso mesmo. E agora, o problema é que a igreja não pode entrar nessa visão, né? E quando aqui Apocalipse 18 fala que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Os mercadores da terra se enriqueceram. Quando a igreja ela perde a visão espiritual e adota uma visão financeira de lucro, né, de enriquecer materialmente, então ela já caiu na visão do empresariado. E aí a corrupção já está à mão. Não é por acaso que nos governos, eu diria até governos socialistas, geralmente há uma associação entre o governo e os empresários. E aí a corrupção rola solta, né? Porque o governo quer poder, domínio, autoridade para mandar, e os empresários querem lucro, então eles se juntam, uma amálgama para explorar a sociedade. E aí a igreja não pode entrar nessa. Então a igreja tem que se acautelar dessa visão empresarial, porque essa visão empresarial é própria dos empresários, os mercadores da terra, né? A palavra mercadores talvez seja mais apropriada, porque fala de mercado. Mercado é comércio. E a igreja não pode ter a visão comercial, né? Pedro ainda diz assim: eles farão de vós negócio, né? Farão de vós negócio. A igreja não é um negócio para obter lucro voltado para finanças. Aliás, foi uma visão dessa que a reforma protestante no século XVI aconteceu, né? Por causa das famosas indulgências. E Martinho Lutero se levantou contra isso. Então, vamos vendo aqui que essa descrição dessa grande cidade, que é literalmente Roma, mas acredito que agora se refere no sentido espiritual, que é a religião, né, que se misturou com o Estado, e aí gerou todos esses problemas. E aí Deus está nos advertindo, né, a igreja verdadeira, para se acautelar, para não entrar nessa visão aí. Agora, mais uma coisa aqui que eu quero mencionar aqui. Apocalipse 18:4 fala o seguinte: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Então, povo meu, né? Sai dela, povo meu. A gente sempre está citando assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Agora aqui está dizendo: sai dela, povo meu. Deus manda sair o seu povo, né? Aqueles que verdadeiramente são o povo de Deus, sair dessa cidade ou dessa igreja da apostasia, sair dela. É interessante que existe um link, né, entre esse texto e Jeremias. Vamos lá, em Jeremias 58. Jeremias 50, verso 8, olha só. Jeremias 50, ele está descrevendo a Babilônia, e aqui é a Babilônia histórica, né? A Babilônia dos caldeus. Mas sempre há uma conexão espiritual entre a Babilônia histórica e a Babilônia mística ou espiritual. Jeremias 58 diz assim: fugi do meio de Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Já manda sair, no caso aqui, da cidade mesmo de Babilônia, né?
Jeremias 51:6. Fugi do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade. Ver qual é o outro versículo aqui? 45. Jeremias 51:45. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Saí do meio dela, povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. É claro que isso aqui de Jeremias está falando da Babilônia histórica, literal, né? Porque ela está prestes a sofrer o juízo de Deus na mão dos medo-persas, né? E aí Deus está mandando o seu povo sair dela antes que acontecesse esse juízo. Em Apocalipse 18:4, né, que aqui já é a Babilônia espiritual, ou mística, ele vai dizer: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Ou seja, o motivo de que Deus está mandando o seu povo sair da Babilônia é para não ser cúmplice, né, o responsabilizado pelos seus pecados. Quem não sai de lá, cúmplice é dos seus pecados, corresponsável. E aí diz assim: e para que não incorra nas suas pragas. As pragas aqui é o juízo, a pena, o castigo. Quem não sair de lá vai sofrer o castigo que vai ser aplicado por Deus a ela. Então, eu acho muito interessante, porque eu vejo o ser humano é interessante, porque às vezes ele faz da sua igreja, da sua denominação, um ídolo, né? Mas se eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. Isso não é correto, né? A nossa fidelidade, a nossa lealdade absoluta deve ser a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, e tudo a mesma coisa. E a sua palavra, está aqui esse livro aqui, né? A sua palavra, observa que Deus, ele, o tempo todo ele está dizendo para que a sua palavra, a sua lei, a escritura, a nossa lealdade a Deus deve ser ela. Mas não deve ser absoluta. É claro que devemos ter alguma lealdade para com a nossa igreja, a nossa denominação, mas não é uma lealdade absoluta, né? Na medida em que a nossa igreja, a nossa denominação se corrompeu, enveredou pelo caminho do mal, eu creio que Deus está falando para o seu povo para sair dela, porque ela já não conta mais com a graça de Deus, né, com a aprovação de Deus. Então, isso tanto se aplica para a Igreja Católica Romana, como para a Igreja Evangélica, né? Temos que ter cuidado, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? A igreja dos últimos dias, da apostasia, que apostatou, Deus manda o povo sair dessa igreja. Claro que não é para sair e ficar sem igreja, né? Essa questão dos desigrejados, que hoje são tão mencionados, é uma realidade dos nossos dias, isso não é certo, né? Nós temos que sair da igreja falsa, a igreja apóstata. A igreja se corrompeu para uma igreja que esteja sendo fiel a Deus, à Escritura. Não é para ficar solto no ar, né? Porque sair do erro de uma igreja, mas vai para outra igreja, né? Esse negócio de, não, vou ficar em casa, vou servir a Deus sozinho, eu mesmo leio a Bíblia, eu mesmo me pastoreio. Isso não existe. A igreja é um corpo, é o corpo de Jesus Cristo. E aí, se você vê que a igreja que você está, ou até que você nasceu, ela se corrompeu, apostatou, desviou-se de Deus, então a sua lealdade não é mais para com ela, é para com Deus, para com a sua palavra. Então, convém procurar uma igreja. Eu diria até que todas as igrejas têm falhas, mas só que algumas têm falhas que são aceitáveis por Deus, né? Deus releva, mas tem algumas que já se desviaram totalmente do caminho. Então,
eu creio que é esses que Deus aqui está se dirigindo. Sai dela, povo meu. E aí, não é para sair da sua igreja por qualquer motivo, né? Um motivo irrelevante, não é isso aí não. Mas se a sua igreja apostatou, se desviou do caminho, se desviou da escritura, abandonou a sã doutrina, então eu creio que a ordem de Deus, Apocalipse 18:4, é para esses. Agora, no verso 16 aqui de Apocalipse 18, eu terei que comentar isso aí, diz assim: e dizendo, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho e de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Eu gosto muito de observar a questão das cores, né? Então, a grande cidade, essa grande cidade que ele está falando aqui, que literalmente é Roma, mas ela se aplica a uma Roma espiritual, uma religião espiritual. Ela estava vestida de linho, o linho é branco, e de púrpura, ou seja, a vestimenta é branco e vermelho. E aqui púrpura e escarlata são tipos de vermelho, vermelho mais brilhante, mais escuro. Então, ela estava vestida de branco e vermelho. E se nós formos pesquisar na questão da história, o Senado romano se vestia de branco e vermelho. Os cardeais da igreja romana também se vestem de branco e vermelho, até onde eu sei também. Ou seja, as cores são importantes, né? Que na Bíblia as cores são importantes. Talvez não de maneira conclusiva ou dogmática, mas nos chama a atenção essa revelação da Escritura. E no verso 21 de Apocalipse 18, há uma declaração muito interessante, que diz assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então, essa afirmação de Apocalipse, ela é quase que uma repetição de Jeremias 51:63. Vamos ver lá. Jeremias 51:63. É o seguinte: Jeremias está mandando uma carta para Seraías, filho de Nerias, né? Vamos ler a partir do verso 59. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias. Chamando a atenção porque esse Seraías, filho de Nerias, deve ser irmão do secretário de Jeremias, Baruque, filho de Nerias, né? Filho de Maasés, indo com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. Aí eu digo que provavelmente não foi Jeremias que escreveu, mas Baruque, porque Baruque era o secretário dele, ele ditava com a sua boca e Baruque as escrevia, né? Aí diz assim: e disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que eu havia de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e o atirarás no meio do Eufrates? E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Então, um ato profético, né? Um simbolismo aqui da destruição de Babilônia às mãos dos medo-persas, né? E aqui, esse Seraías, que era um sacerdote, era o chefe dos sacerdotes, ele recebe essa ordem de Jeremias, né? De ler a profecia contra a Babilônia, atar uma pedra nesse livro e atirar no meio do rio Eufrates. É um ato simbólico para representar a destruição de Babilônia, a Babilônia histórica.
E Apocalipse 18, 21 vai dizer algo semelhante. Um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Então aqui há um ato profético também para a destruição dessa Babilônia, no caso Roma. Sabemos pela história que em 410 Roma foi destruída. Alarico, rei dos visigodos, foi que atacou Roma e destruiu Roma. 410 depois de Cristo, Agostinho, na Cidade de Deus, ele mostra isso. Então, mas só que em 410 foi a destruição da Roma imperial, a Roma dos Césares. Só que essa profecia de Apocalipse, eu acredito que ela está se alongando para os últimos dias, nos nossos dias. E aí, eu não sei realmente se esse juízo cairá sobre a cidade de Roma ou se será sobre a igreja, né? A igreja que vai estar na apostasia. O certo é que eu creio que para nós aqui, a igreja que quer andar realmente na lealdade, na fidelidade, nós devemos olhar para tudo isso para depois nós não estarmos numa igreja que já apostatou, né? Uma igreja, eu digo aqui, não é só a igreja católica que está representada aqui nessa cidade, nessa grande cidade. Creio que grande parte das igrejas evangélicas, ou históricas, ou reformadas, elas estarão também nessa apostasia dos últimos dias. Tanto é que nos países de governos totalitários, existe geralmente duas igrejas, né? É uma igreja controlada pelo Estado, uma igreja oficial, e existe uma igreja subterrânea, uma igreja ilegal, que se reúne às escondidas, secretamente. E nós, então, podemos ver diante dos nossos olhos, né, a aplicação desses princípios aqui. Então, que Jesus esteja próximo de voltar e que nos encontre na igreja verdadeira, na igreja fiel, no remanescente fiel, para não sermos levados para aquela igreja da porta larga, do caminho espaçoso, mas a verdadeira igreja é da porta estreita e o caminho apertado. É mais difícil, mas é o mais seguro.